E aí, galera, o Botafogo após vencer, né, com um gol do Jefinho, o Botafogo garantiu a sua classificação para a fase de oitavas de finais da Libertadores. Botafogo chega a 9 pontos, mesmo número de pontos do Júnior de Barranquilha. Agora a equipe do Botafogo vai jogar a última rodada com chance de terminar na primeira colocação e ter vantagem no jogo de volta das oitavas de finais da Libertadores. O Botafogo do Arthur Jorge consegue esse resultado aí que, na minha opinião, muito expressivo para o Botafogo. O Botafogo conseguindo essa classificação. Eu acredito que o Botafogo tem tudo aí para poder fazer um bom mata-mata com esse time aí do Arthur Jorge, né? O Botafogo tem jogado bem melhor depois da chegada do técnico. E se você acredita que o Botafogo tem chance de chegar longe na Libertadores, deixa nos comentários a opinião de vocês, deixa seu like também. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre Botafogo. Não escolhe adversário ou local para se impor. E nós hoje viemos cá em busca da classificação, viemos cá ganhar com mérito por aquilo que fomos fazendo e acabamos por conseguir uma classificação histórica, tendo em conta que num grupo em que estavam em disputa 18 pontos, nós nos dois primeiros jogos tínhamos 0. Portanto, conseguimos uma recuperação extraordinária, mérito dos jogadores por aquilo que fizeram, pela forma como acreditaram. Quem diria que o Botafogo, que iniciou com 2 derrotas, estaria classificado na 5ª rodada? Ajudou também a diluição de pontos no grupo. Mas é uma grande remontada, a matemática. Não, o Botafogo fez a uma parte grande dele, remontada. claro. Mas a classificação... Tem razão o Arthur Jorge. Olha os números contra o Universitário. É pior em todos os quesitos. E aí vai dizer o torcedor, e daí? Ganhou 1-0, hein? Não, o Arthur Jorge tem toda a razão quando ele destaca a recuperação do Botafogo dentro da Libertadores. É uma grande remontada, numa chave muito delicada, muito embolada, difícil para jogar. O Botafogo larga com 2 derrotas, uma delas em casa, uma atuação complicadíssima. O time jogou muito mal contra o Júnior Barranquilha. O Arthur Jorge estreou em Quito contra a LDU e o time perdeu por 1-0. Daí em diante precisava, se não ter o 100% que teve, ter perto disso para ter chance de classificar. E conseguiu. É uma grande notícia chegar à última rodada já classificado. Não sabe o que vai acontecer em Barranquilha. Uma vitória, o Botafogo vai ser o líder do grupo. Se empatar, passa em segundo, mas passa cheio de moral. O time está ganhando corpo, o time está conseguindo enfrentar cenários complicados, situações adversas e geralmente ultrapassar por situações como essa. É uma boa notícia para o botafoguense. Me parece que está animado com toda a razão. A Libertadores ficou distante no começo, ficou difícil em uma época e dentro de uma chave complicada foi buscar a classificação do Botafogo, que merece realmente elogios pela maneira que se recuperou dentro da competição. Contando com jogadores que lá na primeira rodada ele não tinha ainda, o Botafogo não tinha ainda. O próprio autor do gol, Jefinho. Sim. Luiz Henrique demorou para entrar. Trocou o goleiro, o John é titular agora com o Arthur Jorge, era o Gatito Fernandes no começo dele. Professor Celso, diga, professor. Eu acho que muito da característica desses jogadores, né? Porque o jeito que o Botafogo ganha esse jogo ontem é o jeito de um time que tem jogadores com qualidade na frente para dar essa esticada. Essa esticada tem sido fundamental nas vitórias do Botafogo. Olha o gol aí, prof. Olha o gol da classificação aí. Se o time não está sobrando, ontem também não sobrou, mas ele tem jogado com muita seriedade e atenção, que inclusive foi o que faltou naquele primeiro jogo, naquela derrota em casa para o Júnior, né? O Botafogo chegou a estar tomando 3-0 naquele jogo, em 3 escapadas. Dali para frente, e com o Arthur Jorge, o time nunca mais foi desatento, nem mesmo na derrota da estreia. Claro, porque pela necessidade, né? Tinha que fazer, se não o 100%, mas o que fez até agora. Então, é um time muito atento e sabe muito do seu potencial. Essas escapadas, esses homens de frente, eu brinco que o Botafogo tem mais jogador de lado do que lado, né? Porque os lados são só 2. O Botafogo tem tanto jogador de lado que alguns desses jogadores de lado... os jogadores de lado às vezes vai para o meio. Estão sendo adaptados no meio e bem adaptados no meio, né? E tudo isso ainda sem ter o homem de referência, né? Porque não tem mesmo, com o Tiquinho machucado, tem que solucionar isso. O Arthur Jorge está solucionando muito bem. O time vai chegando com bastante consistência para esse mata-mata. Vai depender muito do cruzamento, com quem mas que vou vai falar uma ser, coisa para você, prof. É bom evitar o Botafogo. Eu também acho. É bom evitar nas oitavas o Botafogo. Não vai achando que quem vai enfrentar o Botafogo vai ter jogo duríssimo. Osso muito duro de roer. Esse time está crescendo coletivamente, esse time melhorou com o Arthur Jorge. É um time que, além do contra-ataque,
faz jogos muito competitivos, defensivamente melhorou. O Bastos, que estava ao lado do Arthur Jorge, zagueiro, entrou muito bem no time. Tem um elenco interessante, tem opções de zagueiro, olha, opções de volante, opções da maneira para as que avançou, laterais. né, prof? Porque ganhar corpo na Libertadores. A gente falava aqui de 0 ponto em 2 rodadas e um grupo que todo mundo ganhava ponto, tirava ponto. Por exemplo, em Lima, ninguém ganhou do Universitário no grupo. O Botafogo foi lá e ganhou. Então é uma grande recuperação, o Botafogo vai chegar grandão, vai chegar de outro tamanho nas oitavas. Óbvio que outros resultados ajudaram ao Botafogo a conseguir chegar já antes da última rodada classificado, como, por exemplo, a derrota da LDU em casa para o Barranquilla, alguns empates, mas o Botafogo fez a parte dele, que é o principal. Muito bem. Que é vencer os seus jogos. Aí eu tenho uma pergunta tranquila e fácil para Eugênio Leal e para os amigos. Capitão América. Eugênio Leal, Capitão América, bem lembrado. Nesta temporada em que tivemos, por exemplo, De La Cruz no Flamengo, quem mais? Contratações no Corinthians, contratações no Fluminense, Diego Costa chegando no Grêmio. Savarino é uma das principais contratações da temporada 2024 ou uma das que tem tido mais sucesso, considerando-se os clubes no Brasil? Eugênio Leal. Ou é um exagero dizer isso? É uma das boas contratações. Vamos lembrar, se ele listou vários jogadores que foram contratados, o mais caro é esse que está aparecendo ali com a bola. Está no time dele, o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique que já teve seus momentos, inclusive no jogo de ida, né, contra o Universitário, fazendo um belo gol, mas não está sendo assim o grande protagonista. Esqueci de citar, por exemplo, desculpe, Eugênio, Scarpa no Galo, que também é uma coisa monstruosa, né? Tem respondido muito bem. Savarino é uma boa contratação, um jogador eficiente, que tem ajudado muito o time do Botafogo, mas eu não o coloco assim como o grande protagonista. Eu vejo um time muito coletivo, em que esses jogadores da frente se revezam. Por exemplo, o jogador no ano, se a gente for olhar, de maior repercussão do Botafogo é o Júnior Santos, né? Que ainda é o artilheiro da Libertadores. Júnior Furacão Santos. Não, Então, calma. O Júnior Santos é o maior nome do Botafogo na temporada, se a gente olhar. Mas vejo que é um time muito coletivo. E o Júnior foi trazido para o meio, né? E ele brilhou mais jogando pelo lado. Ele está se doando pelo time jogando por dentro. Mas ele, pelo lado, brilha mais. Mas vejo, repito, um coletivo que está funcionando. Está estruturado, tem bases sólidas e é competitivo. Se não é o futebol mais brilhante, que enche os olhos de todo mundo, ele está pronto para competir. Por isso que eu concordo com o Prats, assim, é um time difícil de você enfrentar. Vem aí mata-mata, vai ser um time que... Ontem, por exemplo, era um jogo dificílimo. Você olha assim, o Universitário, o time peruano, vai jogar lá. O futebol peruano, a gente precisa entender as entrelinhas, assim, 2 países que até pouco tempo eram quase que insignificantes em termos de Libertadores, melhoraram seus níveis. Bolívia, não, o Equador já vinha sendo. O Equador, nos últimos anos, virou a terceira força do futebol sul-americano. Brasil, Argentina e Equador. Mas 2 países que vinham, assim, fazendo água em Libertadores, Bolívia está dando trabalho. Os times de La Paz, Bolívar e Strongest estão dando trabalho. Melhorou um pouquinho, mas também não é tudo. Melhorou, mas esses times... O Strongest já está classificado. Capitão América que eu conheço não é emocionado assim, mas fale. Não é emocionado, estou colocando. Análise técnica. E os times peruanos, que eram os piores, vinham sendo os piores times de desempenho em Libertadores, evoluíram. Ainda não a ponto de buscar vaga nas oitavas de final, mas estão mais fortes, estão sendo mais resistentes. O jogo de ontem foi um jogo em que o Botafogo teve que ser resiliente. Ele teve que suportar um time adversário com a torcida enlouquecida. A torcida do Universitário é uma torcida muito grande, o estádio tem capacidade para 80 mil pessoas, não estava totalmente lotado, mas a torcida jogou junto, empurrou o time. Foi dificílimo o jogo ontem. Foi uma grande vitória, gente. Foi dificílimo. Do Botafogo. Um jogo duríssimo, em que o Botafogo teve que ter tranquilidade, teve que ter equilíbrio emocional, teve que saber o momento certo de fazer as suas ações e acabou vencendo com esse gol do Jefinho no passe. O Jefinho é outro que tem ido muito bem no passe do Savarino. Um pouco antes tinha tido uma oportunidade com o Luiz Henrique e ele entrou cara a cara com o goleiro, chutou por cima. Foram basicamente as grandes chances do Botafogo no jogo. Isso já da metade para o final do segundo tempo.
De resto, foi um time do Universitário que se impôs muito jogando dentro No primeiro de casa. tempo teve um lance duvidoso de pênalti, não foi? De braço do jogador, seria braço de apoio ou não? Mas não é esses lances tão claros de gol como os lances do segundo sim. tempo. Foram as vezes que o Botafogo chegou, né? Essa pergunta é boa, apaga traumas do time de 2023, mas eu iria além. Não, esquece isso daí. Então, Isso aí já boa, foi. então Gostei. Apagou, Isso então daí. apagou. Então vamos esquecer, vamos falar na realidade. Daqui pra frente, não é daqui pra trás. Ótimo, então é em cima disso, em cima pra do... frente. em E pra cima frente o Botafogo vai incomodar na É Libertadores. isso que eu quero ouvir Não é de pouco, você. não, é muito. Não, mas não vem com meias muito. palavras, não. Vamos no português, claro. Ah. O Botafogo chega nas oitavas como um grande candidato ao título. Quero ouvir de você. Aos Vamos poucos. esquecer o passado. Aos poucos. Vamos pra frente. Então aos fale. Poucos, já não tá de outro fuja tamanho, da verdade. Tá Vai. de outro tamanho na Libertadores. Vai. Já tá com a moral lá em cima. O farol tá aceso. Tá todo mundo olhando pra frente. Vamos chegar, vamos chegar. O professor é bom. É ou não é o Textor- candidato ao título? O Textor pode ter 1000 defeitos. Mas em relação a treinador, ele foi buscar um treinador que ele falou de perfil parecido com o Luiz Castro. Esse daí é até melhor. Conta pra ninguém. Esse daí é do métier. Melhor? Não É fala. do métier. Olha, o Cristiano Ronaldo tá ouvindo, hein? Ele tá ouvindo. Não aconteceu nada. O que acontece aí... Você não o Arthur respondeu a minha pergunta. Qual que é a pergunta? O Botafogo chega, para lembrar Bruno Henrique, jogador do Flamengo, em que Não, não patamar cita o Flamengo, nas vamos do oitavas Botafogo. de final? Não cita o Flamengo. Vamos falar do O Botafogo glorioso. não fuja. Botafogo de futebol O regata. Botafogo chega em que patamar nas oitavas de final? Chega bem. Chega bem. Eu acho que favoritos ao título, eles vão se mostrando ao longo do mata-mata. E o Botafogo? É bom evitar. Não, favorito É bom não é. evitar. Pode ser campeão correndo. Mas não é peraí. azarão. Não é azarão nenhum. Se é bom evitar, Não é candidato bom ao título. evitar, É bom evitar. Ele pode não estar entre os 2 ou 3 principais candidatos, mas ele pode incomodar esses 2 ou 3 ali e vai todo mundo quebrar a Não cara. é favorito, não bom é evitar. candidataço. Não, peraí. Então, Não é. favorito tudo bem, mas nem candidato? Candidataço, não. Ah, tem candidataço? Pode ser. Como é que é isso? Candidataço. Candidataço não estava esperando. Candidataço. Eu não sabia que tinha subdivisões em Não é, candidato. Vai tudo em Candidataço. primeiro turno? Nem tem segundo turno? Esse Não, candidato você pega já ali 80%? Palmeiras, Flamengo, Atlético. Você enche a boca esses pra são elogiar, pa- depois ficam com medo. Não, com Fala medo lá, não. o Botafogo É que tem você- time pra lutar é pelo que título você, da Abel, Libertadores. tá muito Tem ou não tem? Não, 80. tem. E essa é outra Ué, é o pergunta. seguinte, é tem campeão. time para? Tem medo de Sim. falar? Tem time para? Sim. Espera um pouquinho. É candidato? Não. Espera um pouquinho. O Abel, ele tá muito emocionado, porque é o seguinte, ele vai ou é título ou é fracasso. Nem uma coisa nem outra, Abel. Não falei isso. É candidato para crescer, como já cresceu ao longo da Libertadores, e Isso pode sim. encorpar ainda mais. Isso O que sim. eu quero dizer é o seguinte, é bom evitar nas oitavas. Se você está dizendo Botafogo que passar em todo segundo, mundo eu tem acho que que se pode passar em preocupar e primeiro. fugir do Botafogo, É. o Botafogo tem time para lutar pelo título. Tem ou não? Depende de adversário quem é o indigesto. outro, né? É um adversário indigesto. Depende de quem é o outro. É indigesto. Como assim? Se eu sou o Palmeiras, eu não vou ter medo do Botafogo. Mas se o Botafogo também não tem medo do Palmeiras. Não, tudo É, bem. o Botafogo também tem. Uma Esse que é o uma negócio. coisa não exclui a O outra. Botafogo, para Mas não tá com medo depende de ninguém. quem é o outro. Você consegue entender esses rapazes aí? Deixa ver quem joga com Eugênio quem, a entendeu. gente te dá uma Eles força. falam seja- que não seja direto, isso, Eugênio. aquilo, fuja, tenha medo, bababá. sim. Aí eu pergunto, luta pelo título? Sim. Não. Ué, Depende de quem você é. Fuja nas oitavas. Mas já está de outro Oitava tamanho tá longe já, do prof. título. Já não é aí. aquele que perdeu do Newton Santos e o Júnior Claro, Barranquilla, já é outro concordo, time. É outra concordo. conversa. Mas não é Palmeiras, não é potencial de Galo, Ah. de Flamengo, Não, o em Flamengo tá relação nem a classificado potencial. ainda, prof. Mas e o Flamengo nem potencial? classificado tá. E o que pode? Só Olha, o Botafogo pode crescer? O outro Nas não pode crescer? oitavas é Todo bom mundo evitar. pode crescer. Já estou avisando. Eu também acho. Quem enfrentar o Botafogo e cantar aí, não de galo, porque seria um trocadilho com o apelido do Aí, Atlético. Quem enfrentar o Botafogo é bom pular miudinho. Bom pular miudinho, Só nas pode ficar oitavas. pelo caminho. Não, a partir das oitavas. Tá, e se Porque passar o depois- Botafogo depois? Começa a ficar de olho. Mais ainda. Vou perguntar a última vez. O Botafogo tem time para lutar pelo título da Tem condição Libertadores? de pensar grande em título. Obrigado. Tem condição de pensar grande em título. Negócio de favorito agora. Era isso que eu favorito queria ouvir. depois. Daí esse negócio de favoritismo a gente quebra a cara toda semana. Eu não falei nada. Favorito, não. favorito. Quem citou a palavra favorito foi o senhor. Vai Em nenhum ficar momento eu de falei outro favorito. Eu falei, tem time para lutar? É candidato? Tem condição. É isso que eu tô Claro perguntando. que tem condição. Competir, sim. Aí, Eugênio. Fala alguma que coisa, você acha, Eugênio. Eugênio? Tá ouvindo, não falou nada. Galera, é o seguinte, Botafogo, na minha opinião, pode crescer muito nessas oitavas, né, na fase de mata-mata, mas assim, não é favoritaço. É candidato? É claro que é candidato. Se chega na oitava de finais, é candidato. Entendeu? Essa é a minha opinião, galera. Chegou nas oitavas, Botafogo é candidato sim. Esse negócio de chegar e falar, não é candidato sim, favorito, não é favorito. Na minha opinião, não é. Tem elencos melhores. Mas isso daí não quer dizer nada.
O time pode crescer muito bem. Mata-mata é uma coisa que, na minha opinião, nem sempre o melhor consegue vencer. Então acredito que o Botafogo pode crescer muito e pode surpreender na fase de mata-mata. Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham também que o Botafogo pode crescer nessa fase de mata-mata da Libertadores com o Arthur Jorge. Deixa nos comentários aí, galera. É muito importante pro nosso canal. Não esqueça também, se você não é inscrito, também se inscreve para você não perder nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal. E deixa os comentários aí sobre o Botafogo. Será que o Botafogo vem com tudo para poder conseguir o título da Libertadores, primeiro título do Botafogo? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.